Então, numa forma assim intencional, uma ação intencional, a gente vai fazer com vocês agora um acolhimento, né? Que o acolhimento é uma prática educativa que deve fazer parte diariamente da escola, né? É um acolhimento diário, e ele deve ser feito para receber os estudantes. Então, a gente vai fazer aqui para receber vocês. E o nosso acolhimento ele será com parte de um poema de Antônio Carlos Gomes da Costa. E o poema é o Pedagogia da Presença. Educar é criar espaços, educar é criar, é abrir os braços, é estar disposto a exercer uma influência construtiva que acolhe e incentiva a chama de um novo ser. Para esta chama captar, é preciso ter no olhar uma janela bem aberta. Educar é estar presente, educar é estar ciente do que a presença desperta. Mais do que proximidade, estar presente, na verdade, é estar disposto a acolher o que do outro nos vem e que, no fundo, contém a verdade do seu ser. É preciso saber ouvir a ponto de discernir a oculta melodia por trás de frases e gestos, velados ou manifestos, a cada hora do dia. Fazer do acolher uma arte em que o ser se reparte, numa mútua doação, educador e educando, aos poucos identificando uma nova relação. Acolher o conteúdo até do discurso mudo, de alguém que não quer falar. Acolher o sentimento que ali, naquele momento, busca poder se expressar. Então, essa é uma parte, né, do poema do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, e a gente usou para acolher vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Nós agradecemos muito por vocês estarem conosco, né, para não nos deixar sozinhas. Estamos aqui, eu, Cláudia e a Beth, para receber vocês. Queremos a companhia de vocês de forma integral, isso é muito importante, sabe? Para um pouquinho, se liga nessa formação, ela fará, assim, muita diferença na gestão que, que a pedagogia do nosso, a metodologia do nosso modelo impõe, sabe? A gente quer contar para vocês que a nossa coordenação, ela é pedagógica, né? Então, a gente, pelo tempo que a gente tem, a gente não consegue explicar e responder questões além do pedagógico, né? E aí eu conto também para vocês que na superintendência tem um servidor, uma servidora que atende e acompanha escolas de MTI. Veja quem é o seu, né? E estreite laços com esse servidor. As dúvidas vocês podem colocar no chat, tá? O que a gente não conseguir responder hoje, a gente envia a resposta para a superintendência e eles passarão para vocês, tá? Um outro combinado importante é que os participantes mantenham seus celulares no silencioso para garantir maior foco e atenção, né? E a gente também vai combinar o nosso horário. O nosso horário é de 14 às 16. Nós não temos intervalo nesse tempo, nessas 2 horas, tá bem? Bom, então, vou dizer para vocês também qual que é agora. Beth, você consegue projetar para a gente? Vou dizer para vocês dos nossos objetivos, né? A gente tem 4 objetivos com essa formação. O que queremos, o que esperamos, né? Após essa formação. Então, a gente espera que vocês saiam daqui com pleno entendimento sobre a articulação do modelo de gestão e pedagógico na nova rotina escolar. Nara, só um minutinho, por favor. Beth, nós já estamos no slide 4. Você pode trocar, por favor? Eles vão... Isso, muito obrigada. Pode continuar. Se você conseguir colocar no modo apresentação também, Beth, fica legal, tá? Vou colocar. Assim que desaparecer minha barrinha aqui de cima, eu coloco na apresentação, a barrinha Tranquilo. Bom, então, um outro objetivo é que vocês consigam compreender a liderança servidora como prática no dia a dia da gestão escolar e como ela se aplica na escola de MTI, né?
Também o fortalecimento do papel do gestor escolar nos alinhamentos escolares com vistas ao melhor desempenho da equipe. E um outro objetivo é a aplicação prática dos instrumentos da TGE, que é a Tecnologia de Gestão Educacional, na condução dos processos de gestão escolar, com foco na análise dos indicadores, né? E aí, hoje, a gente tem uma agenda, e a agenda para hoje, nessas 2 horas, a gente vai trabalhar a liderança servidora na escola, de modelo MTI, complexidade e motivação, liderança na rotina escolar e protagonismo, e a nova rotina escolar. E aí a gente agora tem uma mensagem, né? Do Moacir Gadotti, né? Do livro Boniteza de um Sonho, e eu gostaria que algum de vocês pudesse ler para a gente. Vocês conseguem ler pela tela aí? Alguém consegue? Alguém se propõe a fazer leitura para a gente? Eu faço, Sinara. Obrigado. Oi, Dário, que prazer em revê-lo. Tudo bem, né, pessoal? Prazer é meu poder participar de mais uma formação com vocês. Posso começar? Pode, por favor. A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade. Depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza, porque o ser humano... A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar. Inspirei-me em Paulo Freire para escrever esse livro. Paulo Freire nos fala em sua pedagogia da autonomia, da boniteza de ser gente, da boniteza de ser professor, ensinar e aprender. Não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire chama a atenção para a essencialidade do componente estético da formação do educador. Coloquei um título que fala de sonho e de sentido, que querem dizer a mesma coisa. Sentido quer dizer caminho não percorrido, mas que se deseja percorrer. Portanto, significa projeto, sonho, utopia. Aprender e ensinar com sentido é aprender e ensinar com um sonho na mente. A pedagogia serve de guia para realizar esse sonho. Moacir Gadotti, 2007. Obrigado, Dário. Então, com esse texto, né, desse livro, Boniteza de um Sonho, ele resgata um tema muito importante para Paulo Freire, né, que é a autonomia. Assim como os educadores, os educandos também, eles devem ser sujeitos do processo educativo, e para isso a gente precisa da autonomia, né? Então, com frequência, a gente enfrenta situações que pode, às vezes, nos fazer perder o sentido do nosso trabalho. E Boniteza de um Sonho, esse livro, ele resgata o sentido do nosso trabalho, resgata a importância da autonomia, a importância de refletirmos juntos, né, de nos mobilizar e continuar na esperança da construção de uma educação com qualidade social. A leitura do livro Boniteza de um Sonho, ele renova a esperança do educador. Eu vou colocar para vocês aqui no chat o link do livro, né? A gente tem ele em PDF, vou colocar para vocês, tá? E, bom... Nara, oi. Vamos registrar também a presença da Fabiana, da nossa equipe, que está aí acompanhando o nosso chat, tá? Ah, verdade. Desculpa, viu, Fabi? Achei que você tinha ido para outra sala. Então, a Fabi também, que é da equipe, né, está conosco aqui. Então, agora a gente vai assistir ao vídeo de uma diretora de escola MTI. Você consegue colocar para a gente, Beth? É a... Só um minutinho, por favor. Mônica Clarete. Beth? Beth, você está conosco?
Consegue nos ouvir, Beth? O meu áudio está fechado, só um minutinho que eu estou Ah. abrindo o vídeo. Ok. Obrigada. Enquanto a Beth coloca o vídeo aí, agradecer mais uma vez, né? Estou vendo aí pessoal de Nova Era, que eu tive a oportunidade de visitar recentemente, pessoal de Pirapora, que eu também tive a oportunidade de visitar recentemente, todas as demais superintendências aí que estão entrando, escolas, muito obrigada pela presença, né? E nós esperamos que vocês, diretores aí, nessas 2 horas, possam ficar por conta dessa nossa conversa aqui. Acho que a Beth agora já consegue trazer. Meu nome é Simone Clarete, estou na educação há 42 anos, 32 anos de Delano, né? Acabamos de fazer na última quarta-feira, e em 2018 fui convidada para assumir a direção da escola. A escola estava bem decaída, com inúmeros problemas, me convidaram. Aceitei, né, porque sou apaixonada pela educação, e fiz o meu trabalho durante 2 anos, né, e em 2020 recebemos a notícia que seríamos escola de MTI. Um sentimento de alegria, mas também de preocupação. O que seria uma escola de MTI? Né, logo no início de 2021 começamos os nossos trabalhos, né, as formações em meio à pandemia, os estudos, as novas adaptações, muitas aulas, conteúdos novos, e aos poucos fomos crescendo. Em meio a tudo isso, né, recebemos o prêmio Transformação de Escola MTI, né, com grande resultado. Né? Tivemos esse privilégio de recebermos esse prêmio de R$100 mil, e para nós foi uma novidade, porque não esperávamos, nem sabíamos que se estávamos concorrendo direito, mas recebemos esse prêmio. Daí em diante começamos, né, a seguir em frente com essas demandas do MTI, que não são poucas, mas também com muita alegria, e fomos crescendo. Em 2022, né, perdemos vários alunos para o Trilhas, também para o mercado de trabalho, né, eram 2 turmas que a gente tinha, hoje a gente tem só uma, mas uma turma bem cheia, e começamos a pensar em fidelizar os nossos alunos do MTI, com tudo que eles tinham direito, né, fazendo com responsabilidade. Já desenvolvemos inúmeros projetos, viagens, todas as demandas do MTI, e também as regalias que este projeto, né, de inovar a educação nos oferece. Hoje estamos muito felizes, né, pelo resultado pedagógico, por tudo que a gente vem oferecendo aos nossos alunos através do MTI. Sabemos que hoje nós temos um novo Delano, com uma cara mais agradável, com aulas mais interessantes e leves, com profissionais mais felizes. Saíram da zona de conforto, cresceram, e hoje pode, através do MTI, oferecer uma aprendizagem de melhor qualidade para os nossos alunos. Ser escola da escolha para nós é um privilégio, e estamos muito gratos por isso. Cláudia, você quer? Sim. Primeiramente, quero aqui deixar registrado toda a minha admiração e meu agradecimento à professora Simone Clarete de Souza Oliveira, diretora da Escola Estadual Delano Brochada Adjunto da Superintendência Regional de Ensino de Paracatu. Essa diretora, eu tive a oportunidade de visitar a escola dela há poucos dias, né? E a gente percebe nesta diretora um exemplo de liderança servidora, tá? Então, quero agradecer, e eu fico imensamente grata, pessoal, quando eu percebo que agora, nas nossas formações,
nós já podemos trazer exemplos da nossa própria rede para compartilhar com vocês, né? Há muito pouco tempo, quando fazíamos uma formação, trazíamos exemplos de servidores e de escolas de outros estados, né? Hoje nós já temos exemplos práticos e exemplos muito exitosos da nossa própria rede. Então, vamos dar início à nossa formação, né, no que é importante aqui nesse momento para a gente tratar, que é um pouquinho do nosso referencial teórico, da nossa metodologia e das escolas de ensino médio em tempo integral. Beth, pode passar o slide para mim, por favor? Então, nós temos aí, né, pessoal, nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre o que é o ensino médio em tempo integral. Quando eu falo ensino médio em tempo integral, eu estou dizendo de uma educação em uma jornada de tempo ampliada, né? Então, eu estou dizendo que nós ampliamos o nosso tempo na escola de 5 horas, 4, 5 horas, para 9 horas aulas diárias, tá? Agora, essa ampliação da carga horária, ela vai exigir também que a gente pense, né, um novo conceito de educação para os nossos estudantes. E esse conceito, ele está muito ligado ao que prevê lá a nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, né, o que prevê lá a Lei de Diretrizes e Bases, que fala da formação integral dos nossos estudantes, tá? E esses conceitos, nós precisamos estar com eles muito bem alinhados. É preciso que todas as nossas 719 escolas, né, entendam de fato esta ampliação da carga horária, mas entenda o que está por trás dessa necessidade da formação integral dos nossos estudantes. Nós temos um modelo, né, que traz aí as premissas, os eixos, o ideal formativo para esse estudante que nós estamos recebendo no primeiro ano, iremos entregar para a sociedade ali no terceiro ano. Esta concha, que já é muito conhecida de vocês, né, ela traz aí toda a nossa concepção do modelo das escolas de ensino médio em tempo integral, né? Ela traz aí no seu centro o jovem e o projeto de vida. Todos os nossos esforços, eles estão a favor de instrumentalizar o jovem para a construção do seu projeto de vida. A nossa pérola, né, que se encontra aí bem no centro da nossa concha, é este jovem na construção do seu projeto de vida. E para que o nosso jovem seja capaz de conduzir com assertividade o seu projeto de vida, nós vamos precisar instrumentalizá-lo, né? E aí, para isso, nós temos 3 eixos formativos nas nossas escolas de ensino médio em tempo integral que pretendem instrumentalizar esse jovem. Quais são os nossos eixos formativos? A formação acadêmica de excelência, a formação de competências para o século XXI e a formação para a vida, tá? Então, esses 3 eixos trabalhados harmoniosamente dentro do modelo pedagógico irão instrumentalizar o nosso jovem para que ele possa refletir sobre os seus sonhos, para que ele possa construir o seu projeto de vida com ferramentas adequadas, né? E que façam com que ele atinja a plenitude ali na construção do seu projeto de vida. Para que este modelo pedagógico seja, de fato, ação efetiva nas nossas escolas, nós temos aí um modelo de gestão, que é um modelo próprio das nossas escolas de ensino médio em tempo integral, que é a tecnologia de gestão educacional, sobre o qual nós vamos nos debruçar nesses 2 dias, né? A TGE, que é a Tecnologia de Gestão Educacional, ela traz instrumentos, conceitos e princípios que vão instrumentalizar a gestão da escola para que ela crie um alicerce,
no qual o modelo pedagógico vai se desenvolver. Quando o alicerce é frágil, a casa não se sustenta, né? Então, quando a gente fala da necessidade do fortalecimento dessa gestão escolar, nós estamos falando, né, nesta necessidade desse alicerce forte para que o modelo pedagógico seja, de fato, bem organizado e estruturado dentro das nossas escolas de ensino médio em tempo integral. E aqui, antes de passar para frente, eu quero registrar a importância desse diretor escolar como líder nesse processo de implantação e consolidação desse modelo de ensino médio em tempo integral nas nossas escolas, né? Está nas suas mãos, diretor, liderar esta ação de implantação e de consolidação aí do modelo nas nossas escolas. Então, para assegurar que o jovem possa construir com assertividade o seu projeto de vida, o nosso modelo pedagógico ele tem que estar bem alicerçado nesses 3 eixos formativos que vocês estão vendo aí nesta concha, né? E a tecnologia de gestão educacional alicerçando este modelo para que essa intenção pedagógica seja, de fato, uma ação dentro das nossas escolas. Pode passar, por favor, o slide, Beth. E aí, nós temos nesse próximo slide, a Beth já vai passando aí para a gente, os nossos eixos formativos, né? E aí você tem a imagem de um guarda-chuva, que mostra aí debaixo do guarda-chuva os professores e os estudantes, que são os diretamente impactados pela prática pedagógica cotidiana nas nossas escolas. Esses eixos formativos, eles orientam a prática pedagógica nas nossas escolas. Vamos falar um pouquinho de cada um desses eixos. O que é a formação acadêmica de excelência? A formação acadêmica de excelência nos diz de garantir aos nossos estudantes que eles tenham técnicas eficientes e eficazes de ensino e aprendizagem. A correta aplicação dos currículos, que no nosso caso é o currículo referência, né? Nós precisamos de práticas eficazes de ensino para que os nossos estudantes possam ter o domínio daquele conteúdo que está sendo proposto ali pelo nosso currículo referência. Então, quando eu falo em formação acadêmica de excelência, eu falo do fortalecimento de técnicas eficazes de ensino e aprendizagem para os nossos estudantes. E cabe a você, diretor, né, fazer esses monitoramentos de forma a verificar se os professores estão cumprindo o que está proposto pelo currículo referência, se as aulas realmente estão sendo ministradas, né, dentro dos horários previstos, com a qualidade prevista, tá? Para isso, você tem lá o acompanhamento, né, do especialista coordenador geral, do especialista do comporta da escola. Então, cuidar para que essa formação acadêmica de excelência esteja, de fato, sendo construída na sua escola. A formação para a vida é extremamente... Eu vou pedir a vocês que fechem o microfone para a gente manter a privacidade de todos nós, né, e o bom andamento da formação, tá? A formação para a vida, ela prevê o fortalecimento e a ampliação de repertórios para os nossos estudantes. Nós sabemos que nós recebemos lá no primeiro ano do ensino médio estudantes que já trazem valores, crenças, né, do seu seio familiar, do meio em que ele vive, mas é importante que a escola trabalhe para fortalecer, para resgatar e para ampliar os repertórios de valores desses nossos estudantes. Quantas vezes é necessário, né, trabalhar ali no sentido de trazer mais lucidez para esses estudantes em termos de alguns valores que eles trazem, fortalecer outros valores, repensar valores, crenças, né, para que o nosso estudante
ele tenha condição de fazer escolhas que vão contribuir para o fortalecimento do seu projeto de vida. Nós temos nas nossas mãos um jovem que pode ou fazer excelentes escolhas dentro da construção do seu projeto de vida, ou fazer péssimas escolhas, né? Então, cabe a nós, dentro desse eixo, cabe a nós, escola, né? Dentro desse eixo formativo da formação para a vida, ampliar esses repertórios, conversar muito sobre esses valores que os estudantes precisam ter para conduzir da melhor maneira os seus projetos de vida. E a formação de competências para o século XXI, que diz muito do sentido de desenvolver nos nossos estudantes o potencial de aplicar dentro do seu tempo os conhecimentos que ele trouxe da escola, os conhecimentos que ele trouxe da vida dele, né, ao longo dessa formação que ele está fazendo aí desde que ele entrou lá na escola no primeiro aninho lá da educação básica. Não adianta a gente ter um sujeito extremamente capacitado em termos cognitivos, mas que ele não sabe como utilizar essas ferramentas dentro das exigências do seu tempo, né? Nós temos aí, as pesquisas nos dizem muito disso, com relação ao que é exigido no momento, por exemplo, da contratação de trabalhadores e da demissão de trabalhadores. Para a contratação, se verifica muito as habilidades cognitivas que esse sujeito traz, mas para a demissão utiliza-se muito aí a questão da não observação de como utilizar essas competências dentro das necessidades exigidas. Então, é preciso formar dentro de excelência cognitiva, é preciso formar em termos de valores, mas é preciso também desenvolver as competências necessárias para que esse sujeito possa agir dentro das necessidades e exigências do seu tempo. Pode passar, por favor, Beth. Nós temos nesse próximo slide os princípios educativos. E aqui vocês percebem que o nosso guarda-chuva agora ele ampliou, né? Ele cobre uma parte maior, né, de servidores ali, de pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem dos nossos jovens. Lá, quando nós falamos do projeto escolar, nós falamos ali dos professores e dos estudantes. Agora, quando nós falamos em princípios educativos, nós trazemos toda a comunidade escolar, coordenação pedagógica, gestores, pais, estudantes, professores coordenadores, servidores, os manipuladores de alimento, né? Por quê? Porque esses 4 princípios educativos, eles precisam orientar as práticas e as posturas de todos os envolvidos na educação desses jovens. Os princípios educativos, eles não podem ficar só no discurso. Eles precisam estar presentes em todos os momentos na escola e fora da escola também, né? Na sua família. Eles precisam estar sendo verificados ali a todo momento na construção da educação desse jovem. Quais são esses princípios educativos? Protagonismo, os 4 pilares da educação, a pedagogia da presença e a educação interdimensional, né? E aí eu vou parar aqui um minutinho para contar uma história para vocês, que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa conta num dos livros dele, que ele diz o seguinte: olha, quando eu era diretor de uma escola lá em Ouro Preto, quando eu recebia um motorista, uma cantineira, um professor, eu chamava esse servidor para uma conversa e dizia para ele o seguinte: você está sendo contratado para ser motorista, mas esta é a sua segunda função dentro da escola. A sua primeira função é zelar pela educação das nossas jovens, né? Porque lá era uma escola que só atendia meninas, né? Então, olha bem a importância de trazer
todos os servidores da escola aliados a esses princípios educativos. Tá? O que é o protagonismo? O protagonismo é pensar o estudante não como problema dentro da escola, mas fazer deste estudante parte da solução dos problemas. Ninguém nasce protagonista. A escola precisa fomentar o protagonismo nesses estudantes, né? E olha, gente, nós vamos aqui falar muito claramente o que acontece, né? Para a gente pensar em protagonismo, exige de nós, professores, pedagogos, diretor da escola, uma certa mudança de postura, porque nós estamos muito acostumados a não dar voz aos nossos jovens, aos nossos estudantes, né? Quando o estudante levanta a mão para falar, a gente diz, cala a boca, não é assim? Então, vamos mudar essa prática e vamos desenvolver no nosso estudante essa ideia do protagonismo. Dizer que ele é ativo, que ele tem que participar, que ele tem que opinar, que ele tem que ser parte da solução dos nossos problemas. Quando a gente fala em 4 pilares da educação, eu penso que este é o princípio educativo que menos merece apresentação, porque ele é o pilar da educação, todos nós conhecemos, né? Quando a Unesco, lá na década de 90, pensava uma educação para o século XXI, ela pensou em desenvolver essas 4 habilidades, que são habilidades, como o próprio nome diz, pilares para a educação. Então, o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver, né? Então, nós temos que pensar em todas as ações da nossa escola baseados nesses 4 pilares da educação. O aprender a aprender, né? Que é o desenvolvimento de habilidades para que o estudante possa buscar o seu conhecimento, para que ele saia lá da educação no 3º ano e que ele consiga se instrumentalizar com outros saberes. Então, nós precisamos ensinar os nossos estudantes a buscar conhecimento. O aprender a conviver, né? Que é o aprender para viver com o outro. E isso, gente, é uma necessidade do nosso tempo, porque minimiza os conflitos sociais, né? O estudante, a partir deste pilar do aprender a conviver, ele passa a se posicionar, mas aceitar o posicionamento do outro, tá? O aprender a ser, né? Que é se autoconhecer, o autocuidado, né? Tudo isso está aí relacionado com o aprender a ser, tá? E o aprender a fazer, né? Que é o aprender a colocar em prática aquilo que ele já tem em termos de conhecimento. Então, vamos fazer com que o nosso estudante possa ter experiências práticas para ele colocar aquilo que ele aprendeu a serviço da sua prática, né? Para que ele possa desenvolver em alguns momentos aquelas aprendizagens que ele teve. Tá? E aí, quando a gente fala na pedagogia da presença, a gente volta lá no professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi quem pensou primeiramente essa ideia, né, de trazer para a escola essa necessidade da educação pelo afeto. Tá? Eu vou parar aqui mais um momentinho para contar outra história, né? Que o professor Antônio Carlos conta também. E quando ele era diretor lá da antiga FEBEM em Ouro Preto, ele estava muito preocupado como chegar até aquelas meninas. Havia muita resistência, elas já tinham passado por diversos processos ali dentro daquela escola, né? Então, eles precisavam de pensar uma nova forma de chegar até essas meninas. E ele começou a conversar com as meninas e perguntar a elas o que mais incomodou na jornada delas até aquele momento que elas chegaram ali naquela situação, né? E aí ele ouviu de uma menina que o pior momento da vida dela foi quando ela ficou menstruada e teve que usar um jornal, porque ela não tinha outra situação para vivenciar aquilo, né? Conversando com uma outra menina, ela disse que o problema maior é quando ela entrava numa loja e as pessoas a expulsavam dali porque tinham medo que ela roubasse alguma coisa, que ela fizesse alguma baderna ali dentro da loja. E a maioria das meninas disseram que o que faltava a elas era uma presença afirmativa no seu dia a dia.
E aí tem até um relato muito comovente nesse livro, que a menina fala, né, que a hora que dava 6 horas ali no centro de Belo Horizonte, todas as pessoas estavam indo para casa, e que ela não sentia falta da casa, mas ela sentia falta desta presença afirmativa, alguém que estivesse a esperando para uma conversa, né, para uma relação de afeto, para um aconselhamento. E aí ele pensa, então, a pedagogia da presença a partir dessa necessidade, da escola ser também, né, esse veículo de levar até esses estudantes essa presença afirmativa. Tá? Praticar a pedagogia da presença é praticar o afeto, é praticar a escuta ativa, é receber esses estudantes com carinho e com atenção, é escutar esses estudantes, né? É trocar ali na portaria aquele menino, o que você vem sem uniforme, pelo um bom dia, né? O que aconteceu com o seu uniforme hoje, tá? Muitas vezes, eu já percebo isso em algumas escolas, o estudante chega 5 minutos atrasado, ele não pode entrar. Né? E aí o portão está fechado e tem uma pessoa no portão dizendo para ele: ah, mas você chegou atrasado, fica aí fora agora até o segundo horário. Esta não é a pedagogia da presença, essa é a pedagogia da ausência. Né? Ao passo que, em algumas escolas que eu também já vivenciei, o diretor tem o cuidado de colocar esses estudantes para dentro, levá-los para um espaço da escola, e ali tem alguém que conversa com esses estudantes sobre o atraso dele. Isso é pedagogia da presença. Isto é ser presença afirmativa na vida dos nossos estudantes, né? Receber com afeto, acolhê-los no dia a dia, fazer com que eles entendam que eles são importantes ali dentro da escola. E a educação interdimensional, que é educar em todas as dimensões. A escola, ela sempre se preocupou muito em educar dentro do cognitivo. Nós estamos muito preocupados com logos, né? Fazendo referência lá à retórica aristotélica, nós estamos muito preocupados com logos e esquecendo o ethos, e esquecendo o pathos e o mitos. Então, a educação interdimensional, ela nos diz dessa necessidade de educar o estudante em todas as suas dimensões, na dimensão emocional, na dimensão física, na dimensão racional e na dimensão daquilo que transcende o ser, né? Que é aquela dimensão espiritual. Tá? Então, nós temos aí os 4 princípios, né? Que são os princípios que vão organizar as nossas práticas e as nossas posturas diante dos nossos jovens. E a gente reforça isso muito com vocês, diretores escolares, porque nós precisamos alinhar estes conceitos na nossa rede. Nós precisamos, todas as nossas escolas, falar de princípios educativos, falar de eixo formativo, né? Colocar em prática esses princípios e eixo para que a educação integral faça, de fato, diferença na vida desses nossos estudantes. Pode passar, por favor, Beth. E aí nós temos o nosso ideal formativo, né? O que nós esperamos com todo esse processo de construção do nosso modelo pedagógico baseado na formação acadêmica de excelência, baseado na formação para a vida, no desenvolvimento de competências para o século XXI. Nós pretendemos entregar para a nossa sociedade um jovem autônomo, solidário e competente. Por que um jovem autônomo? Porque ele é capaz de avaliar e decidir baseado nas suas crenças, valores e interesses. Então, está aqui, ó, um jovem que não é altamente influenciável, um jovem que tem repertórios ampliados em termos de valores e crenças e que é capaz de fazer boas escolhas olhando para os seus valores e para os seus interesses. O que é um jovem solidário? É um jovem capaz de envolver-se como parte da solução e não como problema. Como nós precisamos hoje, na nossa sociedade, de formar cidadãos solidários, né?
Passou o tempo que a sociedade achava que o problema era sempre do outro. Nós precisamos criar uma cultura de que todos nós somos agentes históricos atuantes e que, por isso, precisamos ser parte da solução dos problemas do nosso tempo. Nós não podemos mais conceber a ideia de entregar para a sociedade jovens que não se sintam capazes de se envolver como solução dos problemas do nosso tempo. E, por último, formar um jovem competente, né? Porque compreende as exigências do novo mundo do trabalho, reconhece a necessidade de aquisição de habilidades específicas requeridas para o seu projeto de vida. Um cidadão competente, um jovem formado, né, com base neste ideal, é aquele jovem que sai da nossa escola compreendendo que o mundo exige dele e compreendendo também essa necessidade de se aperfeiçoar a cada dia mais frente às necessidades do seu tempo para que ele construa na amplitude o seu projeto de vida. Ser competente é reconhecer o que você já tem de conhecimento e buscar ainda aquilo que é necessário como habilidade específica para alguma situação que você pretende dentro do seu projeto de vida. Esse é o nosso ideal, pessoal. Nós precisamos trabalhar, de fato, a entregar para a nossa sociedade esse jovem autônomo, solidário e competente. Pode passar, por favor, Beth. E aí, nós temos tem uma tarjinha preta aí ocultando um pouquinho do slide, mas nesse slide nós temos as premissas do nosso modelo, né? E vocês sabem que essas premissas, essas 5 premissas, são as premissas que chegaram com o nosso modelo pedagógico e de gestão das escolas de MTI, e que aqui em Minas Gerais, como nós temos uma situação bastante específica, né, nós temos o ensino médio em tempo integral profissional, nós incluímos uma premissa a mais nessas 5 premissas. Então, nós temos aí as premissas do modelo, e já já eu falo para vocês dessa 6ª premissa. A premissa do protagonismo. O protagonismo ele é tão importante dentro deste modelo pedagógico e de gestão que ele é premissa, ele é princípio educativo e ele é prática educativa dentro do modelo, né? Então, como premissa, ele prevê a construção de jovens autônomos, solidários e competentes. Que é a formação continuada, que é uma premissa constitutiva deste modelo. É estar em constante formação para que tenhamos educadores qualificados e comprometidos, incorporando os princípios educativos do modelo. Não é de um dia para outro que a gente forma um professor, um servidor da escola dentro deste modelo do MTI. Nós vamos precisar passar, né, por vários momentos de formação continuada, nós vamos precisar fomentar essa premissa até que tenhamos todos conhecimento, alinhamento conceitual e atitudinal de tudo que está previsto no modelo da Escola da Escolha, que para nós, agora nós chamamos de modelo do ensino médio em tempo integral. A 3ª premissa, excelência em gestão, conversa com você, diretor, né? Gestores focados nos resultados pactuados e na melhoria contínua dos processos educativos. Então, quando nós falamos em gestores focados nos resultados pactuados, nós falamos muito, né, do que nós temos lá do plano de ação. Você, no início do ano, quando você constrói o seu plano de ação, você está pactuando resultados, pactuando com a secretaria, pactuando com a superintendência, pactuando com a comunidade, com os seus jovens, né? Então, a melhoria nos processos de gestão, ela está a serviço dessa tentativa, né, de melhorar continuamente os processos educativos.
tá? Então, trabalhar dentro dessa premissa da excelência de gestão é focar nos resultados que foram pactuados para que você continue desenvolvendo na sua escola um círculo virtuoso de crescimento, né? A outra premissa, a corresponsabilidade, que é a premissa que envolve a comunidade, familiares e parceiros comprometidos e participativos do projeto escolar. É entender que a escola, ela não educa sozinha, né? Ela precisa ali de uma parceria, da corresponsabilidade com essa comunidade, com essas famílias e com esses parceiros, para que haja, de fato, uma formação mais alicerçada para esses nossos estudantes. E como é bom contar com parceiros, né, pessoal? As escolas aí podendo contar com a comunidade, com as instituições ali do entorno, tá? Com as famílias, isso vai agregar muito valor na formação dos nossos jovens. A premissa da replicabilidade, né, que é uma premissa que nós prevemos aí tanto a nível de escola quanto a nível de secretaria, tá? Nós temos para a escola, né, a criação de referências dentro da rede. Então, nós temos implantação com sucesso de práticas pedagógicas e de gestão que são replicáveis e que vão servir de exemplo para crescimento de outras escolas. Tá? Nós temos aqui, nessa formação de hoje, 3 diretores que vêm conversar com vocês, gravaram vídeos para falar da prática pedagógica deles. Obviamente, a gente poderia ter mapeado mais outros tantos, né? Porque nós sabemos que hoje nós já temos essa premissa da replicabilidade bem alicerçada dentro da nossa rede. Nós já temos escolas, né, que têm práticas tanto pedagógicas quanto de gestão que sustentam aí essa premissa da replicabilidade. E a secretaria, com política pública fundada em práticas replicáveis e sustentáveis para a expansão do modelo. Ou seja, nós expandimos em número, mas procuramos qualificar a oferta, né? E essa qualificação da oferta, ela acontece para nós, às vezes, nós gostaríamos que ela fosse mais célere, né? Que ela andasse mais rápido dentro daquilo que a gente necessita na escola, tá? Mas o fato é que nós estamos trabalhando pela qualificação da oferta para que a gente possa fazer uma expansão desse modelo com as escolas ainda mais qualificadas. E temos a 6ª premissa, né, que é a premissa da educação para o trabalho, tá? Que nós incorporamos as premissas do modelo, porque nós temos na nossa rede hoje um grande número de escolas de ensino médio em tempo integral que não ofertam só o propedêutico e ofertam também o curso profissional. Esta premissa da formação para o trabalho, ela prevê, né, estudantes ali satisfeitos e bem formados para o mercado de trabalho dentro do curso que ele escolheu, que a escola está ofertando para ele naquele momento. Pode passar, por favor. E aí nós temos, né, vamos começar a falar um pouquinho dessa necessidade de mudar um pouco os paradigmas, tá? O modelo de educação e a disposição para a mudança. Então, quando a gente fala no ensino médio em tempo integral e a gente traz esse modelo para vocês, né, a gente está quebrando muitos paradigmas daquela proposta que vinha sendo executada dentro da escola e que passa a ser executada a partir de agora. E para que a gente possa assumir essa mudança, para que a gente possa assumir esse novo modelo de educação, né, nós vamos precisar, de novo, voltar lá no professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele diz que a gente precisa parar de agir no modelo do dano e agir a partir do modelo do desafio. Tá? O que é agir no modelo do dano? Né? É ficar pensando só naquilo que nós não temos, tá? Naquilo que de fato é um problema dentro da escola e que nós temos a impressão que não vamos conseguir mudar nunca. Então, é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, é esse. Né? Nós vamos parar de usar essa ideia do modelo do dano
e vamos passar a agir dentro do modelo do desafio. E quando eu passo a agir dentro do modelo do desafio, eu estou trocando o ciclo vicioso pelo ciclo virtuoso. Porque se eu encaro como desafio, eu encaro como proposta de mudança, né? Então eu saio daquele eterno ciclo do vício, da coisa errada, do que não dá certo, para entender que eu sou capaz de vencer alguns desafios e melhorar a situação da minha escola. Tá? Então, aqui, né, quando a gente fala de ensino médio em tempo integral, nós estamos falando, sim, dessa necessidade de quebrar esse paradigma que a gente tem até agora de gestão de dano e pensar numa gestão mais voltada para vencer desafios que estão sendo postos aqui para a nossa escola. Tá? Pode passar, por favor. E quem é esse líder? Né? Qual é a nossa definição de líder dentro das nossas escolas de ensino médio em tempo integral? Uma definição de liderança. O que será? O que compõe, né? Quais são os aspectos que esse líder precisa ter? E aí nós vamos usar muito aqui aquele exemplo da liderança servidora. E aí, nesse barquinho, a imagem diz muito, né? Todos remando para o mesmo lado, nós temos aí, ó, a capacidade de influenciar pessoas para que atuem com entusiasmo e eficácia na busca de um objetivo para o bem comum. Gente, é tão claro, é tão óbvio quando a gente entra numa escola e a gente vê ali conversando com a equipe escolar qual é o papel do líder, né? Como que o líder está se postando frente a essas mudanças, tá? Quando você chega numa escola que o diretor escolar não comprou a ideia, né? Ele não atende o que está sendo pré-estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação, ele não tem uma comunicação clara com os servidores. Ali você acha uma equipe desmoronada, né? Uma equipe que também não entendeu a que veio, que não sabe o que está fazendo dentro desse modelo, tá? Ao passo que, quando você chega dentro de uma escola e você percebe que o diretor ali vestiu a camisa, né? Do conceito, da metodologia, que ele entendeu essa quebra de paradigma, você tem ali uma equipe motivada, uma equipe que fala a mesma língua, né, que nós pretendemos trazer como o modelo dentro da nossa escola. Então, o papel dessa liderança é muito importante, que é o papel de influenciar mesmo esses nossos servidores dentro da escola. E, para isso, esse líder, ele precisa ter, né, uma comunicação muito clara com a sua equipe, tá? Ele precisa educar pelo trabalho, né? Ele precisa ser exemplo de conduta, de moral, de ética dentro dessa escola. Ele precisa utilizar-se da pedagogia da presença também com os servidores dentro dessa escola. E ele precisa também ser aquela pessoa que vai trabalhar para o bem comum. E muitas vezes, para trabalhar pelo bem comum, né, pelo objetivo que é o nosso objetivo fim, que é atender o estudante, muitas vezes você vai precisar estar ali, ó, cobrando das pessoas, exigindo que eles façam melhor, né? Fazendo com que eles entendam o lugar de fato, a corresponsabilidade de fato que eles têm dentro desse processo para a formação do jovem autônomo, solidário e competente. Tá? Então, é importante deixar claro, né, que a liderança servidora ela é um conceito de liderança que nós temos um líder que atua com amor, com humildade, né? Com educação pelo trabalho, mas também está previsto ali que esse líder esteja muito atento àquilo que ele precisa corrigir dentro da sua escola. Pode passar, por favor. Nós temos aí nesse slide 13,
a liderança servidora com seus princípios, com seus conceitos e o que nós pretendemos atingir. Quais são os princípios da gestão em que se baseiam a liderança servidora? Primeiro, a educação pelo trabalho, né? O que é educação pelo trabalho? Educar pelo trabalho é dar exemplo, tá? Então, se eu sou aquele diretor, um exemplo alegórico aqui para vocês agora, né? Se eu sou aquele diretor que sempre estou na escola no horário certo, né? Que eu estou cumprindo ali com todas as minhas atribuições, que eu estou desenvolvendo ações que estão fazendo com que a minha visão de futuro nessa escola esteja caminhando, eu estou educando pelo trabalho. A comunicação, penso eu, que é a dimensão mais importante em todas as relações humanas. E aqui dentro dessa gestão, ela é extremamente importante. É importante que você, diretor, esteja sempre comunicando a sua equipe de forma clara, objetiva e assertiva, né? Buchicho para que chegue lá na sala dos professores, você viu o que o diretor está querendo? Não precisa disso, né? Então, você tem, de fato, né, esse poder da comunicação e você pode comunicar de forma clara e objetiva, de modo a se fazer entender, a fazer com que todos saibam quais são as suas intenções ali naquele momento. Qual foi o diretor que até hoje não passou pela necessidade de, depois que bate o sinal do recreio, fechar a porta ali da sala dos professores e ter uma conversa de 5 minutos com os professores para alinhar algum ponto, né? Então, é muito importante que esta comunicação, em qualquer momento que ela seja necessária, ela seja uma comunicação muito objetiva, clara e assertiva. E o ciclo virtuoso, né? Que é trocar pequenos vícios que a escola tem por ações positivas. Criar ciclo virtuoso na escola é quando você desenvolve ações que são ações exitosas e essas ações vão gerar novas ações exitosas e daí você vai criando esse ciclo virtuoso, né? Vamos pensar num exemplo aqui, olha, nós precisamos trabalhar e formar um ciclo virtuoso dentro dessa perspectiva. No dia 20, nós fizemos uma ação muito bacana em relação àquele dia do acolhimento pela paz, não foi? Então, nós startamos ali no dia 20. Só que trabalhar essa cultura de paz, ela precisa se transformar num ciclo virtuoso dentro da escola, né? A escola precisa vir melhorando no dia a dia essa conversa a respeito da cultura da paz, e isso aí vai se transformando nesse ciclo virtuoso. Então, vamos inverter, né, essas questões. Vamos deixar de trabalhar para a manutenção dos ciclos viciosos e vamos trazer para as nossas escolas essa possibilidade de criação de ciclos virtuosos para nosso crescimento. Conceitos de liderança servidora, né? Então, você tem aí os 3 princípios e agora alguns conceitos. A parceria, né? Trabalhar sempre, tá? Com a parceria com a sua equipe escolar, com a sua comunidade, né? Então, parceria é muito importante. O diretor, ele não pode trabalhar de forma isolada. Ele tem que entender a sua equipe como sendo os seus primeiros parceiros, tá? E ele tem que entender a comunidade como parceira da escola. Ele tem que entender a superintendência como parceira, o órgão central como parceiros aí na construção dessa escola de melhor qualidade. Estar muito atento aos níveis de resultados, né? Então, essa questão dos níveis de resultado é uma necessidade que a gente tem de acompanhar a cada dia os resultados das nossas escolas. Quando eu falo em níveis de resultados, nós estamos trabalhando sempre pelo crescimento. Isso é ciclo virtuoso, né? Então, se hoje eu tenho um número X. Vou pegar aqui, tem. Se hoje eu estou trabalhando para um resultado, uma porcentagem de 50% de proficiência, por exemplo, em matemática, dentro do meu plano de ação, para o ano que vem eu já tenho que pensar
um resultado melhor, tá? Então, é trabalhar sempre pela melhoria desses níveis de resultados. O ciclo de melhoria contínua, que todos vocês também já conhecem, né? Todas as vezes que pensar um processo, pensar no planejar, executar e avaliar esse processo, tá? Para que a gente possa, né, perceber se a gente tem necessidade de algum rearranjo, de alguma correção de rota, para que a gente possa melhorar os nossos procedimentos. A delegação planejada, né? O diretor, ele não precisa ser o único responsável por tudo dentro da escola. Tem até aquele exemplo do diretor que fica carregando todas as chaves de todas as salas da escola, né? E se precisa abrir a sala de música, tem que correr atrás do diretor. Delegação planejada é dar possibilidades a outros servidores na escola de também desempenhar funções de gestão, né? Então, por exemplo, por que o presidente do clube de música não pode ter lá a chave da sala onde ficam os violões? Tá? Isso é delegação planejada. É você entender, né, que dependendo do processo, tem alguém que pode te auxiliar ali na demanda. Tá? Ele vai, então, ser responsável por alguma coisa. Isso não significa que ele não vá te dar, né, satisfações do que está acontecendo, mas ele vai ser o responsável, junto com você, por algum dos processos na escola. A descentralização, né, tirar das suas costas tantas necessidades de decisão e passar para outros setores. Você precisa acompanhar todas as reuniões de fluxo do professor coordenador de área com a sua área? Não, jamais. Né? Você precisa acompanhar todas as reuniões do especialista coordenador geral com os professores das atividades integradoras? Não. Isso aí são princípios de descentralização, cada um fazendo um pouquinho, né, dentro daquilo que lhe é de competência. Tá? E para que nós estamos aqui utilizando esses princípios e esses conceitos da liderança servidora? Para que a gente possa alcançar com efetividade e harmonia o desenvolvimento desses princípios pedagógicos na nossa escola. Então, trabalhando assim, eu tenho possibilidade de desenvolver o protagonismo, de desenvolver os 4 pilares da educação, a pedagogia da presença e a educação interdimensional. É extremamente importante, né, que você, diretor escolar, tenha aí um conhecimento amplo desses princípios e desses conceitos de gestão, tá? Pode passar aí para mim, por favor. Olha, nesse slide aí, você tem um organograma, né, que mostra como que a liderança servidora, ela trabalha aí a serviço da construção do jovem autônomo, solidário e competente. E esse líder servidor, como alguém que é capaz de influenciar, né, pelo trabalho, ele desenvolvendo as dimensões da liderança servidora, ele vai também trabalhar pela formação desse jovem autônomo, solidário e competente. Quando você desenvolve as suas atividades, né, com amor, humildade, quando você tem uma visão de futuro, quando você é referência moral e profissional dentro da sua escola, você está ali atuando para influenciar não só os servidores, mas também os nossos jovens. Tá? Então, todas as vezes que você você pensar nesse seu lugar de diretor, né, pense que você está influenciando pessoas, que você está influenciando uma equipe que você tem ali sobre a sua liderança, mas que você também está influenciando todo um projeto de construção de um jovem autônomo, solidário e competente, que precisa ser formado, né, e que precisa sair lá da sua escola com o pleno desenvolvimento do protagonismo. Então, formar, né, esse jovem autônomo, solidário e competente depende muito de como você, diretor,
está entendendo o seu lugar de liderança dentro dessa escola. Se você não trabalha com base numa visão de futuro, com base numa referência moral e profissional estabelecida dentro dos preceitos, por exemplo, do serviço público, né? Se você não desenvolve com amor, com humildade, esse lugar que você está, se você entende que esse é um lugar de responsabilidade e não de poder, né? Você está contribuindo em muito, tá? Para a formação desses jovens autônomos, solidários e competentes. Pode passar, por favor. E aí nós temos os comportamentos, né? O que nós esperamos de comportamento de um líder servidor? Um líder servidor é aquele que, durante o seu serviço, ele procura entender as necessidades e trabalha a serviço das pessoas. Quando a gente fala aqui que trabalha a serviço das pessoas, a gente tem que entender muito bem esse foco, né? Ele procura entender, ele procura compreender todas as necessidades, ele desenvolve a pedagogia da presença, mas ele também sabe que, em certos momentos, ele vai ter que ter uma postura mais incisiva para corrigir algumas rotas com algumas pessoas que, de repente, não estão sendo muito bem desenvolvidas, né? Por exemplo, nós temos, há pouco tempo, chegou até nós um caso que o professor de estudos orientados disse que ele não ia fazer as avaliações semanais porque ele não concordava com isso. Não cabe a esse professor concordar ou não, né? Cabe a ele, tá? Estabelecer um processo metodológico que está previsto e orientado, né? Qual é a conduta desse diretor? Ele vai procurar entender? Sim, mas ele vai procurar também orientar a esse diretor que ele precisa colocar em prática o que está previsto dentro da metodologia, porque nós temos um objetivo a alcançar. E se esta pecinha falha, talvez nós não alcancemos esse objetivo, né? É um grande colar de pérolas. Se uma pérola ali quebra, pode ser que o colar vai ficar um pouco defeituoso, tá? Ele capacita e orienta seus seguidores, ajudando-os a se desenvolver. Nós temos um instrumento bacana dentro da nossa rede para isso, que é o PGDI, né? Que às vezes a gente não dá muita importância para ele, mas ele é importante, porque naquele momento da construção do PGDI, nós temos a condição de desenvolver com os nossos servidores aquela necessidade de ajustes e a de desenvolver algumas habilidades que ele ainda não atingiu plenamente, tá? Então, cabe a esse diretor, né, capacitar e orientar dentro dos processos de melhoria contínua aí com esses servidores. Relaciona-se de forma estreita, altruísta, moral e responsável. Quanto a isso, eu nem preciso comentar com vocês, porque eu tenho absoluta certeza que vocês, né, servidores efetivos da nossa rede, assinaram um termo lá de compromisso quando tomaram posse, sabem muito bem, né, desta posição de responsabilidade e de zelar pela moral e a ética aí do serviço público na escola de vocês, tá? Relacionar-se de forma altruísta é relacionar-se dentro daquela postura de não entender que você está num lugar de poder, e sim de responsabilidade. Desenvolver aí esse conceito de humildade, que é exercer a autoridade pela competência, pelo caráter e pela atitude, não pelo poder. Né? Por que você é autoridade na sua escola? Porque você tem poder? Não. É porque você tem competência para estar nesse poder. Né? Eu estou neste lugar de coordenadora do ensino médio em tempo integral, não porque isso me dá poder, mas porque eu tenho competências, né? E que eu tenho atitudes que me levam a estar neste lugar. E assim é o lugar do diretor, né? Você vai exercer a sua autoridade pela competência e pelo caráter, e não pelo poder. Coloca o sucesso dos outros à frente do seu. Isso aí é muito bacana, né, pessoal?
ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos coletivamente. Nós somos uma equipe. A escola é uma equipe. Então, os bons resultados são resultados de uma equipe. Quando uma escola, como a professora Simone ali disse, ganha um prêmio Escola Transformação, este prêmio é da escola, é da equipe, não é da diretora, tá? Ouve com atenção, mente, coração e vontade abertos. Desenvolve a pedagogia da presença, né? Tem visão de futuro, olha lá, combina sabedoria com capacidade de comunicação assertiva, dentro de um repertório que você tem, né? Porque você passou lá por um processo de certificação, você conhece de leis, você conhece de pedagógico, você conhece de financeiro, então você tem a sabedoria e você precisa ter essa capacidade de comunicar isso a todos. Compartilhe uma visão de futuro inspiradora que fortalece a união. Isso é importante também, né? Porque muitas vezes o líder pode, com uma ação, provocar uma enorme desunião na sua equipe, né? Ser catastrófica lá a questão da união da equipe. Então, é trabalhar muito nesse sentido de fortalecer a união do grupo, tá? Para que o trabalho seja ali mais solidificado. E promover transformações alicerçadas em um sistema sólido de valores. Quando a gente vai escrever lá o projeto político-pedagógico da escola, nós temos lá, né, missão, visão e valores. Então, quais são esses valores que você precisa solidificar dentro da sua escola? Está bem explícito lá, né? Então, vamos promover as transformações alicerçadas dentro daqueles valores que você prevê como os mais importantes para as nossas escolas. Pode passar, por favor, Beth, passando. E aí a Sinara vai entrar agora para conversar um pouquinho com vocês, né, Sinara? Isso. Então, Fica à agora... vontade. Muito obrigada, viu, Cláudia? A Cláudia volta em poucos instantes. A gente agora vai falar continuar falando da liderança e motivação. No próximo slide, Beth, por favor. Aí a gente tem aí a mão, né, que segura, né? Que ao líder servidor cabe entender as necessidades de seus liderados em vários âmbitos, né? Que pode ser fisiológico, de segurança, de socialização e afeto, de estima e de autorrealização. Então, esse slide aí, ele é autoexplicativo, né? Então, como motivar, nos tempos em que estamos, né? A motivação, ela é causa, é a razão que leva indivíduos a realizar determinada ação e direciona na obtenção do bem comum, né? Trata-se de um processo intrínseco que depende de valores e crenças individuais, mas pode ser influenciado por uma adequada atuação da liderança. Então, eu, enquanto líder, eu vou atuar, eu vou fomentar nos meus liderados essa capacidade que está intrínseca nele, né? E a liderança, ela tem um papel fundamental de favorecer a motivação, tanto nos processos entre gestor e equipe, como também educadores e educandos. E saber identificar as necessidades de cada um dos públicos nos ajuda a criar condição para apoiar os docentes e discentes nesse processo, né? Então, no próximo slide, a gente tem também a liderança Beth. Pode passar para o próximo, onde a gente vai falar da liderança servidora na rotina escolar, né? E a liderança servidora, ela traz como fundamento essencial a autoridade conquistada pela referência moral e profissional, conforme Cláudia descreveu aí há pouco, né? Por meio de serviço da humanidade e do amor pelo qual o líder entende e procura entender as reais necessidades de seus liderados. É muito importante esse entendimento da necessidade, porque quando eu consigo ver a necessidade que o outro tem, eu consigo ter uma empatia pela posição ou pela maneira com que ele está conduzindo certa situação. E aí a gente tenta, inclusive, contornar, né,
para que isso não vire uma violência dentro da escola. Esse é o papel do líder servidor, né? Motivar, e é a razão que leva o indivíduo a realizar determinada ação e direcionada na obtenção do bem comum, como nós dissemos lá em cima, né? Na escola de modelo NTI, a liderança servidora, ela coloca o aluno e o seu projeto de vida como foco do modelo. Ao estudante é projetado o protagonismo para se tornar o principal ator na busca da autonomia dele. Então, eu vou dar para ele protagonismo para que ele adquira essa autonomia que eu tanto espero dele, que vai ser importante para ele. Eu preciso formar esse jovem, esse estudante autônomo, né? E o líder ele vai favorecer e vai proporcionar ações para que a escola alcance esse ideal formativo do aluno, que é o estudante autônomo, solidário e competente, né? E aí agora a gente vai exibir um filme, é o filme da Formiguinha. Beth, Fabi, quem vai conseguir exibir para a gente? Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Tá bem. E ele vai falar do poder do trabalho em equipe, né? É um videozinho bem curtinho, só para dar uma exemplificada aí. Está aparecendo para vocês? Sim, aparece. It's smarter to travel in groups. Bom, como a gente viu aí, né, nessa animação, o poder, né, do trabalho em equipe. E o que mantém uma equipe trabalhando unida é a percepção de bem-estar, né, que essa equipe consegue ter, de pertencimento, de valorização e companheirismo, né? A gente viu aí a importância desse companheirismo, inclusive, para o desenvolvimento dessa equipe coesa, né? E aí, Roberto, você consegue projetar para a gente? A gente tem uma pirâmide organizacional. Pode passar, Sinara. Só um minutinho, por favor. Tá bem. Pessoal, eu não posso deixar de comentar que eu adoro esse videozinho, né? Aquele exemplo lá do gavião, para mim, é assim, fantástico. Vamos manter a nossa equipe ao nosso lado, né? Porque quando passa um gavião desse, que pode ser um enorme problema, nós temos como depenar esse gavião, né? Então, é muito mesmo dessa questão de dizer da importância de ter a equipe motivada e trabalhando junto conosco. Obviamente, a gente encontra dentro da escola alguns professores que são mais críticos, né? Alguns que estão ali mais contrários à nossa forma de dirigir a escola, mas até com esses é importante manter um relacionamento bem estreito, né? De trazê-los, valorizá-los ali dentro do grupo, para que a gente possa ter uma equipe de fato unida, tá?
Essa pirâmide organizacional, que você vai ver esta em uma outra em seguida, né? Ela nos mostra aí essa quebra de paradigma mesmo que nós temos dentro do nosso modelo de ensino médio em tempo integral, tá? Quando você vê essa primeira pirâmide, você está entendendo aí, né, muito claramente que nós temos aí o diretor lá no topo da pirâmide e o estudante lá embaixo, no pezinho da pirâmide, tá? Esta pirâmide é uma pirâmide da educação mais tradicional, né? Onde o estudante está ali só para receber conhecimento de todos os outros que estão ali. Ele não tem uma participação mais atuante dentro do seu processo educacional. Então, nós temos ali os professores, o professor coordenador de área, o especialista coordenador geral, o vice-diretor e o diretor, todos organizados de uma forma bastante linear, né? Onde nós temos aqui o estudante só recebendo os conhecimentos lá no pezinho da pirâmide e no lugar de máxima autoridade nós temos o diretor. Ô, Cláudia, Pois não? desculpa a interrupção, aqui é Jean. Tem alguém acompanhando as mensagens do chat? Sim, estamos acompanhando. Alguém perguntou aí se esse material vai vir para nós por meio de e-mail. Sim. Olha como que vai ser feito o envio, professor. Primeiro, a gente faz uma organização da gravação, tá? E aí nós fazemos também um controle da presença de todas as escolas, né? Se por acaso nós tivermos alguma escola que não esteve presente, a superintendência faz a formação, essa mesma formação com as escolas que não estiveram presentes, e só então a gente pode encaminhar para vocês o material, mas vai chegar às mãos de vocês esse material, tá? Era só isto? Sim? Então tá. Então vamos para outra pirâmide. Beth, pode passar. E aí nós temos uma outra pirâmide com um novo paradigma da educação, né? Que nós estamos prevendo aí dentro desta ideia do ensino médio em tempo integral. Quando você olha essa pirâmide, você percebe que ela está invertida. Então, nós temos aí o diretor, o vice-diretor, o especialista coordenador geral, o professor coordenador de área, os professores, trabalhando de uma forma inversa que estava na pirâmide anterior, de modo a desenvolver o projeto necessário para a construção desses jovens autônomos, solidários e competentes, né? E nós temos um diretor que vai exercer uma liderança com autoridade, conquistada pela referência profissional, moral e pelo serviço, que está criando e agregando valores para esses estudantes, né? Nós temos aí o diretor, o vice-diretor, o especialista, o PCA, os professores que estão entendendo e atendendo às necessidades para a construção desses jovens autônomos e solidários e competentes. Tá? Então, todos juntos, né, eles estão trabalhando a favor de instrumentalizar esses jovens para que eles construam os seus projetos de vida. Então, você vê claramente, quando você observa uma pirâmide e outra, como nós mudamos a estrutura, né? Agora nós estamos todos num trabalho coletivo, trabalhando para atender essa necessidade de instrumentalizar os nossos estudantes, criando valores, tá? Entendendo as necessidades, né? E não simplesmente impondo os nossos conhecimentos a esses estudantes. Nós vamos trazer os nossos conhecimentos, porque nós estamos preparados para isso, nós temos maior experiência de vida, tá? Mas nós vamos fazer isto de forma mais harmoniosa, coletiva, criando valores para agregar a esses estudantes. Tá? Então, nós estamos quebrando aí esse paradigma, né? De que o estudante está lá embaixo, recebendo as ordens, simplesmente num processo passivo
dentro do seu ensino-aprendizagem. Aqui não. Aqui nós estamos construindo junto com ele, né? O professor Antônio Carlos Gomes da Costa diz também isso, que o jovem ele está se autoeducando, e a escola ela está num processo de auxiliar esse jovem na sua autoeducação, né? Nós estamos ali construindo juntos, tá? Esse momento de educação com os nossos jovens. Pode passar, por favor. E aí nós chegamos aí neste slide que é cheio de informação, né? Que é a macroestrutura, tá? O que essa figura tão cheia de detalhes nos conta, né? Primeiro, é importante lembrar que na escola tudo acontece em função de um trabalho coletivo e que tudo tem muito a ver com a comunicação que é feita entre todas as partes. E quando eu falo todas as partes, eu estou pegando aqui, ó, desde a Secretaria de Educação até chegar lá na comunidade, né? Então, a macroestrutura, ela tem que refletir as nossas intenções para que a gente possa atender, de fato, os nossos estudantes. E quando a gente fala em macroestrutura, nós estamos falando que cada um tem um papel importante dentro deste processo, né? E aí nós já falamos aqui hoje que nós temos como estrutura de gestão a tecnologia da gestão educacional, que prevê o ciclo virtuoso, né? Que prevê o desenvolvimento do protagonismo, que tem como premissa a educação pelo trabalho, que tem como premissa a comunicação e que tem como conceito a descentralização. Tudo isso diz respeito ao que traz a TGE. Agora, quando a gente pensa nessa macroestrutura, a gente precisa observar que nós temos aqui uma estrutura de funcionamento muito bem equipada para que a gente possa formar esses nossos estudantes, né? Então, olha bem, quando você pega ali as áreas do conhecimento, então você tem a área de linguagens, você tem a ciência da natureza, a matemática e as ciências humanas. Isso constitui o quê? A nossa arquitetura curricular, que é a parte da formação geral básica. Juntamente a esta parte da formação geral básica, nós temos os itinerários formativos, né? Formados ali, ó, pelas atividades integradoras, por outros itinerários e junto deles o projeto de vida, que agora é comum a toda a nossa rede. Quem é que cuida dos processos verificáveis de aprendizagens aqui dentro das áreas e dentro dos itinerários, né? Nós temos aqui um papel importantíssimo do especialista do nosso Comporta, que é o especialista da escola, e do especialista coordenador geral, tá? Então, para cuidar, né, que as atividades previstas para o cumprimento do currículo dentro das áreas e dentro dos itinerários formativos esteja garantida, eu tenho que dar de poder a esses coordenadores, né, a esses especialistas. Eles é que têm essa corresponsabilidade de estar zelando por isso, fazendo reuniões de fluxo, né? O professor coordenador de área, dentro dessa macroestrutura, ele precisa se reunir periodicamente com os seus pares e ali tirar um alinhamento curricular. Posteriormente, ele vai fazer esse alinhamento com os professores das atividades integradoras, né? Posteriormente, ele faz um alinhamento com o especialista do Comporta. Numa outra dimensão, ele vai fazer esse alinhamento com o diretor escolar. Então, ele é parte dessa macroestrutura, tá? E ele precisa cuidar, né, desses aspectos dentro dessa macroestrutura. Porque se ele deixa de cuidar disto, alguma coisa vai falhar aqui na escola. Então, é responsabilidade do professor coordenador de área fazer as reuniões de fluxo? Sim. Ele precisa fazer? Sim. Se ele não fizer, o que vai acontecer? Nós temos uma lacuna aí dentro do trabalho aí nessa macroestrutura, né? O professor coordenador geral, a mesma coisa, ele tem que cumprir
as atribuições de alinhamento dele, senão essa macroestrutura não vai refletir nunca o que a gente pretende que ela reflita, que é a criação desse ciclo virtuoso dentro da escola. Tá? Além disso, nós temos, né, esse alinhamento com os especialistas da educação básica, coordenador geral, ou diretor. Nós temos o vice-diretor ali trabalhando assertivamente, cuidando ali dos processos da disciplina das escolas. O Beth, tem alguma coisa aí tampando o slide. Cuidando ali da disciplina nas escolas, zelando por outros papéis que ele tem. Nós temos a Secretaria de Estado de Educação aqui trazendo orientações para as escolas, para que vocês possam construir esse modelo dentro da escola de vocês com bastante assertividade. Então, essa macroestrutura, ela tem que caminhar de forma que ela não tenha furo, tá? Porque se um servidor aqui numa ponta, ele não cumpre o que está proposto para ele dentro dessa macroestrutura, nós não temos o alinhamento harmonioso de todas as atividades dentro da escola. Então, olha aqui a importância que nós temos de um instrumento de gestão chamado plano de ação dentro da escola. Quando nós escrevemos o plano de ação da nossa escola, nós estamos prevendo ações que todos esses servidores que estão postos aqui dentro dessa macroestrutura são corresponsáveis, né? Então, ali dentro do plano de ação, eu estou prevendo ações de corresponsabilidade dos professores coordenadores de área, dos especialistas do Comporta, do especialista coordenador geral, do diretor, do vice-diretor, do ATB, do professor de uso de biblioteca, do ASB da cantina, tá? Então, eu estou prevendo ali dentro do plano de ação a corresponsabilidade de cada um. E para que a escola funcione harmoniosamente, esta macroestrutura, ela precisa funcionar redondinha, né? Porque se ela não funciona redondinha, nós vamos ter, às vezes, a sobrecarga de um em detrimento do outro. Nós vamos ter processos que não são desenvolvidos. Por quê? Porque alguém deixou de fazer ali o seu papel dentro dessa macroestrutura. Então, a macroestrutura, ela precisa ser observada de fato, né? Você vê que nós não temos ali uma verticalização dos processos, das atividades, nós temos ali, sim, uma estrutura de trabalho que vai gerar para a escola um resultado harmonioso dentro da corresponsabilização de cada um. Se cada um faz o seu papel, se cada um desenvolve o seu papel, como está posto aqui dentro da macroestrutura, nós vamos ter, sim, uma organização fluida e bem estruturada dentro da escola, né? Outro ponto que nós precisamos pensar quando a gente pensa em macroestrutura de trabalho dentro da escola. O que é demandado pela Secretaria de Estado de Educação precisa ser cumprido, né? Então, se a Secretaria propõe uma ação, é necessário que esta ação chegue até a escola, via Superintendência Regional de Ensino, que o diretor tome ciência dela e que delegue a quem é de direito o cumprimento da ação, né? Porque nem sempre é uma função dele. E aí a gente entra nessa questão da delegação planejada, né? É importante que essa delegação planejada esteja muito bem estruturada dentro da escola para que esses processos sejam construídos de fato, com bastante cuidado e sem ocasionar sobrecarga de um em detrimento do outro, né? Isso é muito sério, pessoal. Com essas orientações da secretaria, nós precisamos ter um cuidado muito grande no trabalho dessa macroestrutura. Quem é responsável por receber o e-mail que chega da superintendência? Quem é responsável por abrir esse e-mail e dar ciência ao diretor? Né? O que o diretor faz com isto? Ele vai delegar para alguém? Ele vai desenvolver a ação ele mesmo? Né? Como que se estabelece aqui dentro da macroestrutura esses processos?
Tá? Outra coisa que é importante, né? Nós temos aqui o diretor como instância de deliberação dentro dessa macroestrutura. Então, ninguém aqui vai tomar decisões que são decisões da direção da escola. A delegação planejada, ela não prevê isso, né? O diretor, ele é a instância deliberativa dentro da escola. Então, ele tem que cuidar muito para que haja uma delegação dos processos, mas que no momento da decisão, ele seja o responsável por essas decisões. Tá? Então, eu vou alinhar aqui, por exemplo, uma reunião de fluxo, de modo em que todos os atores que estão previstos aí dentro dessa macroestrutura possam ter participação. Mas lá no final, quem vai ter a deliberação é o diretor. Né? Isso é muito fácil da gente entender quando a gente pensa naqueles fluxos da reunião de fluxo. Né? Então, olha bem, o professor coordenador de área alinha com sua área, depois ele alinha com o especialista coordenador geral, o especialista coordenador geral alinha com o especialista do comporta, e só depois vai alinhar com o diretor. Tá? Imagina se o diretor tivesse que participar de todas estas reuniões para alinhar o trabalho da escola. Né? Ele que já é ultra sobrecarregado, ficaria muito mais sobrecarregado. Então, é preciso que essa macroestrutura ela esteja, de fato, funcionando dentro da escola. Tá? E o diretor, né, ele está neste lugar porque ele tem autoridade, porque ele tem as competências para isso, de chamar a atenção desses servidores que não estão cumprindo o seu papel dentro dessa macroestrutura. Né? Se o ATB não está cumprindo, se está deixando um buraco lá, se está informando mal, né? Se o professor de uso da biblioteca está sempre com a biblioteca fechada, tá? O diretor, ele tem esse papel, né? Ele tem esse papel aí dentro dessa macroestrutura de zelar para que tudo funcione bem. E se não estiver funcionando, é chamar esse servidor e dizer para ele que dentro de um processo de macroestrutura, que todos são corresponsáveis pelo bom andamento da escola, ele está falhando dentro do processo dele. Né? E que para que tudo caminhar direitinho, eu preciso que todos sejam corresponsáveis. Eu só vou ser capaz de ter uma escola, né, que esteja alinhada com os eixos formativos, com os princípios educativos, se eu tiver ali a corresponsabilização de todos os atores dentro desta macroestrutura. Tá? E aqui a gente chama a atenção de você, diretor, para a questão da avaliação de desempenho desses servidores. Né? Então, o plano de ação está posto, o plano de ação é o projeto de vida da escola, né? Então, ali nós temos todas as ações necessárias para o desenvolvimento de um ciclo virtuoso dentro da escola, cada um tem uma função, se vê como corresponsável ali no plano de ação, por isso é que a gente pede para vocês que o plano de ação da escola seja amplamente divulgado, né? Que vocês construam aquele painel de gestão à vista, porque é ali dentro das ações que estão previstas que os servidores eles vão se entender como corresponsáveis por algumas ações. Tá? E se ele é corresponsável e não cumpre o seu papel dentro dessa macroestrutura, ele está criando um buraco enorme no trabalho da escola. Então, ele precisa ser corresponsabilizado. Né? E como que a gente vai corresponsabilizá-lo? Primeiro, entendendo as necessidades desse servidor, né? Chamando para uma conversa, tá? Tendo a atenção ali para o correto preenchimento do PGDI e da avaliação de desempenho desse servidor. Se essa macroestrutura ela não funcionar de fato, né, nós vamos ter um desalinhamento dentro do trabalho dessa escola, tá? Então, está posto aí, né, que todos os servidores da escola, eles estão trabalhando para a formação desses estudantes protagonistas. O que que nós
visamos, né? O que nós precisamos ter aqui debaixo do braço? O foco nos resultados, o foco no acompanhamento dos processos, o foco nas avaliações dos processos e a revisão desses processos, tá? Então, se o meu resultado não está bacana, se eu não atingir o resultado com alguma ação proposta aqui dentro dessa escola, provavelmente alguma coisa falhou. O que dentro dessa macroestrutura não está funcionando bem? Né? Se todos são corresponsáveis. Tá? Então, o diretor tem que ficar muito atento para esse pontinho que está aí ó, embaixo, né? na macroestrutura, que é foco nos resultados, foco no acompanhamento das ações, foco na avaliação dessas ações e revisar sempre que for necessário essas ações. Né? É o ciclo de melhoria contínua que a gente tanto fala. Tá? E o diretor ele precisa estar muito atento a isso. Agora, tenha em mente, diretor, que essa macroestrutura ela tem que funcionar, porque senão você fica responsável por todos os processos. Né? E isso não pode acontecer. Tá? Você tem lá, né, o servidor que cuida do pedagógico, você tem lá o servidor que cuida da secretaria, você tem lá o especialista coordenador geral, que é o responsável pelo modelo pedagógico dentro da escola, você tem o pessoal da biblioteca, você tem os SBs, você tem seu vice-diretor. Então, que essa orquestra esteja bem afinada, né? E que você seja o maestro de tudo isso, tá? Que você esteja lá, né, com foco no acompanhamento do trabalho dessas pessoas, avaliando sempre, revisando sempre que for necessário, para que você tenha resultados adequados dentro dessa sua estrutura, tá? E muita atenção, né, para esse sistema de comunicação aí, tá? Não esquecer nunca que a macroestrutura, ela reflete esse sistema de comunicação, que este sistema de comunicação, ele envolve a Secretaria de Estado de Educação e a comunidade, e ele perpassa por todos os servidores da escola, cada um com o seu papel dentro da escola. Quantas vezes a gente já não chega numa escola e pergunta assim, olha, vocês receberam o memorando tal que trata de tal coisa? Aí o diretor fica assim, pensando, sem querer dizer, né, se recebeu ou não. E aí eu penso o seguinte, mas será que não tem aqui alguém que possa abrir esses e-mails, né, e dizer para o diretor, olha, nós temos isso é importante, chegou agora, trata disto, né, e temos que desenvolver essa ação. Sabe? É muito importante que vocês tenham foco, né, nesta ideia aí da macroestrutura. A macroestrutura, ela reflete tudo isso que está posto aí, ó. Ela vai refletir a criação de um ciclo virtuoso dentro da escola, né? Boas ações gerando boas ações, isso que é um ciclo virtuoso. Nós temos o desenvolvimento do protagonismo, cada servidor com o seu protagonismo dentro da sua responsabilidade. Nós temos educação pelo trabalho, né? Porque cada um ali dentro da sua caixinha vai educar pelo trabalho que está desenvolvendo. Nós precisamos ter uma comunicação clara, assertiva, objetiva entre todos os atores dessa macroestrutura, e nós temos aí a descentralização do trabalho, se a gente observar essa macroestrutura aí que está posta nesta imagem, tá? Pode passar, Sinara, por favor. E aí nós temos a ação pedagógica como tarefa de uma equipe, né? Nós já falamos lá na macroestrutura que nós temos esta equipe alinhada, cada um dentro do seu papel, tá? E agora nós queremos falar um pouquinho desse especialista da educação básica, coordenador geral, e do especialista da educação básica da escola. Nossa, pessoal, quando nós fizemos a formação de rotinas de diretor, vocês não entendem a confusão que estava para o entendimento do papel de um e do papel de outro.
Da rotina pedagógica, né, Cláudia? Rotina pedagógica, isso mesmo, desculpa, falei rotina de diretor, né? Então, o especialista da educação básica, coordenador geral, é aquele servidor para além do comporta que a escola recebeu para cuidar exclusivamente do modelo do MTI na escola. Esse especialista da educação básica, coordenador geral, é quem vai apoiar o diretor em todas as necessidades da construção do modelo dentro da escola. Né? Então, nós precisamos fazer a semana do protagonismo. É o diretor que vai ficar ali na liderança e organização desse movimento? Não, é o especialista coordenador geral da MTI. Ele é que sabe mais do modelo, né? Ele é que tem que desenvolver as ações que são propostas e que são únicas do modelo do ensino médio em tempo integral, tá? Então, o especialista coordenador geral, ele está na escola de vocês para ser o guardião do modelo pedagógico dentro da escola. Vamos supor, diretor, que lá pelo mês de junho, depois que nós fizermos a formação de rotina de projeto de vida, você tenha que substituir o professor de projeto de vida. Aí chega na sua escola um professor que nunca trabalhou com projeto de vida, ele nem sabe o que é ensino médio em tempo integral. Como é que você vai fazer com esse professor? Você que vai formar esse professor? Não, você tem um servidor para isso, né? Você tem um especialista da educação básica, coordenador geral, que é o guardião do modelo, que vai fazer essa formação com esse professor de projeto de vida, tá? Quando nós formos, por exemplo, desenvolver uma ação de acolhimento e que a escola entenda que é um momento de fazer um acolhimento diferente para os estudantes, o professor, o especialista coordenador geral, ele tem toda a condição de liderar isto, ao invés do diretor ter que assumir essa liderança de trabalho nesse momento, né? Mas isto também, pessoal, não significa que o especialista coordenador geral e o especialista da escola, eles vão trabalhar individualmente, um para cada lado, né? Eles precisam ter momentos ali, ó, que eles vão alinhar dentro do coletivo, porque nós somos uma escola só, né? Então, o especialista coordenador geral, por mais que ele tenha atribuições, são atribuições próprias do modelo, ele precisa caminhar alinhado com o especialista da escola, tá? Quando o professor coordenador de área faz lá a sua reunião de fluxo com a área e alinha com o especialista coordenador geral o resultado dessa reunião, o especialista coordenador geral vai fazer um alinhamento com o especialista da escola, né? Porque, às vezes, é necessário alguma interferência ali, ó, para que o professor de matemática, por exemplo, tome algumas atitudes que ele não está tomando até o momento, tá? Então, é muito importante observar que eles têm papéis diferentes, né? Têm atribuições que são diferentes, a atribuição do professor coordenador, do especialista coordenador geral é diferente da especialista do EEB. O especialista coordenador geral, por exemplo, ele não trabalha com DED, né? Ele não faz verificação de DED dos professores, mas é necessário que haja ali um alinhamento dessas duas partes, tá? O coordenador de área, ele vai ficar muito ali no alinhamento dentro da sua área para fazer alinhamento do currículo com os demais professores da sua área. Então, professores da ciência da natureza, vamos sentar uma vez por semana e fazer um alinhamento de currículo ali dentro do possível, né? Vamos pensar o que nós vamos trabalhar ali de modo a alicerçar melhor para os nossos estudantes esse conteúdo que está sendo apresentado. No próximo vídeo, nós temos ali a presença ilustre de uma diretora que vai falar um pouquinho para nós desta rotina de trabalho, né? E a escola dela reflete de forma muito organizada essa macroestrutura, né? Por isso é que nós a convidamos para gravar esse vídeo
e falar um pouquinho conosco. Pode colocar o vídeo. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, estou gestora da Escola Estadual Neuza Pimentel Barbosa, em Paracatu, Minas Gerais. E eu venho mostrar um pouquinho da gestão pedagógica da nossa escola. Nós vamos mostrar o horário do ano 2023. Nós temos 9 aulas diárias. As aulas iniciam 7h10, com café da manhã. Tem 3 aulas, depois um intervalo de 9h40 às 10, que é o intervalo, né, o recreio. Depois mais 3 aulas de 10 até 12h30. 12h30 nós servimos o almoço e 1h30 inicia as aulas. Aí tem mais 3 aulas e aí os alunos saem às 16 horas. Nós dividimos o horário, né, por cor, que no caso a área de linguagens, os professores de linguagens, eles participam da reunião de fluxo nesse horário. Então, na terça-feira, no 4º e 5º horário, todos os professores estão participando da reunião de fluxo de linguagens. Aqui nós temos matemática, nós temos apenas 2 professores de matemática. A reunião de fluxo acontece na sexta-feira, entre as aulas, né, dos 2 professores. Então, nesse período, eles estão reunidos aqui na sala dos professores. Ciências da natureza, a reunião acontece na quinta-feira à tarde, onde a gente coloca semanalmente as atividades que irão acontecer na escola. E com isso, todos os professores e servidores têm acesso às ações. Temos também a organização do quadro, né, do acolhimento semanal. Nós fizemos uma divisão para que todos os professores participem pelo menos uma vez na semana do acolhimento, né, no início das aulas. Aqui também, agora que nós temos, né, a organização do horário dos professores de apoio, com os alunos, com os respectivos alunos de atendimento e os professores de uso de biblioteca. Também aqui já é do quadro administrativo, então todos têm, né, acesso ao horário que cada um tem para trabalhar aqui na escola, cronograma de avaliações bimestrais. Temos o quadro de estudos orientados, que é um quadro que comunica, né, o professor de estudos orientados com os professores das disciplinas da BNCC. Aqui tem as fichinhas, né? Fichas de conteúdo. Retirar a ficha e anota os conteúdos a serem estudados. O professor vem, anota, né? Direitinho a disciplina, o professor, qual conteúdo vai ser trabalhado naquela semana. E aí vem cá e coloca na turma. Coloca nas turmas, né? E aí o professor de estudos orientados, do primeiro determinação, ele vem aqui e aí ele fica sabendo para orientar os alunos. Qual o conteúdo que o professor está trabalhando vai ser cobrado na prova, para eles orientarem os alunos nas aulas de estudos orientados. Então, tem de várias disciplinas aqui. Então, cada turma, né, tem um professor de estudos orientados, então ele consegue visualizar melhor o que cada turma está, a necessidade de cada turma. Nós temos também o Drive da escola, 2023, a gente já trabalha com o Drive já há algum tempo. Então, nós temos aqui todas as informações, orientações na parte administrativa, né? E para os professores encontra-se aqui no Drive. A gente tem a agenda, o cronograma, né? As listas dos alunos. Aqui a gente tem os alunos que... A gente coloca aqui os alunos que foram transferidos, né? Os remanejados. Então, o professor tem acesso a essas listas. Os PDIs dos alunos de atendimento especial. Nós temos aqui aí os professores de apoio, né? Eles que alimentam, né, essa parte do Drive, porque ajuda também no PDI de cada aluno. Reunião de módulos, o nosso calendário, né, o horário de módulos, o horário. Então, o professor, ele tem acesso a todas as informações da escola. Nós passamos por e-mail, passamos no grupo dos professores e ainda assim, assim que eles precisam, eles têm acesso no Drive da escola. Então, quisemos mostrar uma parte, né, da nossa organização escolar. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí, agradecer, né, deixar aqui toda a minha gratidão
a professora Ana Beatriz da Silva Oliveira, diretora da Escola Estadual Neuza Pimentel Barbosa, na Superintendência de Paracatu. Eu tive a oportunidade de visitar a escola dessa diretora, e o que mais me chamou a atenção nessa visita foi este cuidado que ela tem, né, com essa estruturação da macroestrutura de trabalho da escola dela, sabe? Então, a macroestrutura lá, ela funciona muito bem, porque está tudo determinado ali, qual é o papel de cada um e quais são os lugares, né, de cada um dentro dessa macroestrutura. Olha o alinhamento de estudos orientados. Aí alguém colocou aí no chat, sensacional, vou copiar. Gente, é para copiar mesmo. Quando a gente fala de práticas exitosas, nós estamos falando exatamente disso, de trazer, né, para que outras escolas possam também colocar em prática. E vocês não têm ideia de como nós temos práticas boas, práticas exitosas nas nossas escolas em Minas Gerais. Olha o desenvolvimento do trabalho desta escola em relação ao estudo orientado, né? Não precisa ali de nenhuma ginástica para o professor de estudos orientados saber o que ele precisa conduzir com a turma dele. Ele vai lá no envelopezinho da turma e pega lá, ó, o professor da formação geral básica já deixou para ele lá o que ele precisa trabalhar com os estudantes, né? O que os estudantes precisam ver naquele momento, quais são os pontos que ele precisa estudar, né? Olha a questão da reunião de fluxo, ela colocou dentro do horário escolar a possibilidade das reuniões de fluxo. Isto promove um alinhamento tranquilo dessa macroestrutura de trabalho dentro da escola, né? Cada um ali com o seu papel, trabalhando de forma harmoniosa para que todos os processos saiam perfeitamente trazidos para a escola neste momento. Tá? Vale a pena, pessoal, utilizar esses bons exemplos, né? Eu vou contar para vocês aqui um segredo. Eu fui professora coordenadora. Se você quiser tirar, Beth, o slide, para que eu possa ver as telinhas, pode tirar. Eu fui professora coordenadora quando nós tivemos a implantação, quando eu ainda estava lá na escola, e eu desenvolvi um instrumento para o professor de estudo orientado, que hoje, vendo o instrumento desenvolvido pela Ana Beatriz, eu penso assim, gente, onde é que eu estava com a cabeça? Que coisa complicada e complexa era aquela, né? Ele está ali, ó, simples. O professor passa, dobra ali a orientação, deixa no envelopezinho da turma, o professor dos orientados pega e vai para a sala, né? A oportunidade de ter dentro do horário escolar a reunião de fluxo, isso facilita muito o trabalho da escola, tá? E é isso que nós precisamos aprender a fazer, né? Nós precisamos de pensar na realidade das nossas escolas e entender como que esses fluxos funcionam, tá? Mas entender que nós temos uma macroestrutura, né? Que ela não é vertical, nós precisamos trabalhar de forma bem harmoniosa para que cada um possa cumprir o seu papel, né, com tempo e espaço observado para isso, para que todos os processos possam ser desenvolvidos de forma mais tranquila.